Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Pai, nós oramos a Ti nesse momento, Senhor. Jesus, tira toda dispersação desse ambiente. Tira toda dispersação, Senhor Jesus, dos nossos corações, da nossa mente. Espírito Santo de Deus, neutraliza qualquer ação do maligno, qualquer ação espiritual contrária àquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, falar nesta noite. Pai querido, se alguém precisa dessa noite de uma bênção, que o Senhor conceda a bênção. Se alguém precisa de uma vitória nessa noite, que o Senhor dê a vitória. Se o Senhor, Pai, se alguém aqui nessa noite quer queimar mais pelo Senhor, dê mais fogo a ela. Se tem alguém aqui, Senhor Jesus, que tem mais fome, mais sede do Senhor, supra a fome e a sede no nome de Jesus. Se tem alguém aqui que precisa ser quebrado mais um pouco, Senhor Jesus, complete a boa obra, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Deus, se alguém precisa ser mais parecido com o Senhor, esse sou eu, Jesus. Toca a gente também, Deus, mas não deixa a gente ir embora, Pai, vazio. Não deixa a gente ir embora sem ser suprido. Não deixa a gente ir embora sem ser tocado pelo Teu Espírito. Não deixa a gente ir embora sem a gente ter um encontro com o Senhor. Não deixa a gente ir embora sem ter escutado a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar para o Teu povo, para a Sua casa, Deus. Nós Te amamos, Jesus, nós Te amamos. Espírito Santo de Deus, o Senhor é livre aqui. Tira qualquer religiosidade de nós, Pai. Tira qualquer sofisma, Pai. Tira qualquer entendimento caído do homem. E nos possua nessa noite, no nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor no nome de Jesus. Aleluia. Está feliz ainda? Irmão, o nome dessa mensagem é: quem não tem colírio usa óculos escuro. Alguém conhece esse louvor? Os mais antigos conhecem. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Minha avó já me dizia para eu sair sem me molhar. Quem não tem colírio usa óculos escuros. É essa música, essa adoração. Raul Seixas, profeta Raul Seixas. Abra comigo João capítulo 9, verso 1. Olha ali o nome. Obrigado, mano. João capítulo 9, verso 1. Nós vamos ler Bíblia hoje, irmão. Amém? Amém. Se você não tem uma Bíblia, tem Bíblia na Poema Store. Compra uma. Se você quer semear na vida de alguém, faça isso também. João capítulo 9, verso 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Olha que nojeira, irmão. Então ele lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Irmão, sabe por que Jesus precisa tirar a minha cegueira sua? Para que a gente enxergue as coisas com clareza. E além de enxergar as coisas com clareza, tem uma parada aqui que a gente acabou de ler. Vá lavar-se no tanque chamado Siloé, que significou enviado. Irmão, Deus só pode enviar alguém que está enxergando as coisas como Ele enxerga, amém? É por isso que Jesus está nos restaurando nesses dias. Jesus vai restaurar a nossa visão hoje, irmão. Nós vamos começar a ver coisas esquisitas por aí. Nós vamos ficar sem dormir, porque você vai falar: Xandão, estou chapado demais. Estou queimando demais, estou me tornando um foguinho. Aleluia. Verso 8. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Chegou a minha vitória. Verso 10. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no.
Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Aleluia. Irmão, nós fomos correndo para Taubaté essa semana. Nós estamos com um culto de quarta-feira lá, e aí eu fui ministrar no culto de quarta. O pastor Ladentim, lá da Poema Taubaté, me ligou e falou: Xandão, vem para cá. A gente está falando um pouco do DNA da igreja, e a gente gostaria que você estivesse aqui na quarta. E aí eu fui lá quarta-feira, preguei. Aí na quinta-feira tive a moral lá com o pessoal, gente. Participei do Hub Podcast, falei bem de vocês. Vocês pagam minha pizza depois do culto. Falei bem de todo mundo. Só que quarta-feira foi interessante que após o culto veio um senhor, ele tinha pouco mais, acho que de 70 anos. Ele veio e ele disse assim: Xandão, posso falar algo para você? Eu falei: pode. E ele disse assim: mas tem que ser no seu ouvido. Eu falei: meu Deus. Aí eu me inclinei para ele, ele me abraçou e falou assim: obrigado. Eu tenho 70 e poucos anos e eu estou saindo daqui queimando nesta noite. Irmão, Joel está se cumprindo sobre nós. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os velhos terão visões, os jovens sonharão, profetizarão. Está acontecendo, irmão, a casa está caindo. E se a gente for religioso demais, a gente não vai entender o que Jesus está fazendo. E ao invés de sermos participantes, vamos ser críticos daquilo que Jesus está estabelecendo. Já não, mas peraí, irmão, Atos 2, estava todo mundo reunido, esperando a vinda de cumprimento de Joel 2 da vida deles ali. E de repente a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre eles começam a profetizar, falar em línguas, cada um na sua língua materna. E de repente o povo lá fora começa a falar assim: lá 9 da manhã os caras já estão bêbados. Então Pedro sai, prega o evangelho e 5.000 pessoas se rendem a Jesus. Irmão, nós precisamos conhecer do fogo de Deus e do vinho novo de Deus. Porque no vinho velho, irmãos, não dá para ficar. O que Jesus está fazendo em nós nesses dias é expandindo a nossa mente, expandindo o nosso conhecimento. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da tua glória. Isaías diz que toda a terra está cheia da tua glória, mas em Abacuque diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Ou seja, se nós estamos prosseguindo em conhecê-lo, deixando tudo para trás, como diz o apóstolo Paulo, e prosseguindo para o alvo, para conhecer essa glória, irmão, a gente não vai ficar ferido com o que as pessoas estão falando. A gente não vai ficar chateado quando forem no Facebook e falar assim: naquele hotel tem um bando de louco. Os corintianos até cantam: aqui tem um bando de louco por ti, Corinthians. Irmão, isso aí nasceu em Atos 2. Foi lá que nasceu esse hino. Se a gente está conhecendo a glória de Deus, cara, não dá para ficar fora do que está por vir ainda. Aleluia. Então eu acredito que nesse tempo nós precisamos ser altamente bíblicos. Irmão, eu estava no café agora com o pessoal, eu falei: gente, da adoração, nós precisamos ser altamente bíblicos nesse tempo. Altamente entregue em todos os níveis da igreja. Aquele que serve entregando a balinha ali tem que ser altamente bíblico e altamente potente no Senhor fazendo aquilo. Aquele que serve no banheiro da igreja, que serve na igreja, que prega, que adora, que faz alguma coisa, ele precisa ser altamente bíblico, altamente potente na mão do Senhor. Então tem hora que eu falo para os meninos: mano, né, tem que ser melhor que os caras do mundo na música. Porque se aquilo que está saindo do nosso coração para o Senhor não está atraindo o povo também, vamos trazer o Rapa aqui, a Cidade Negra, o Skank. Os caras são top. Tem banda top, tem tudo top. Um dia nós estávamos em Joinville num casamento. E aí fomos fazer um casamento lá, o Leandro pregou lá no casamento, a gente foi lá tocar. De repente veio um garçom e disse assim: olha, eu sirvo muitas festas. Inclusive eu estava esses dias numa festa do Leandro lá, do Leonardo. Só pessoa rica, pessoa importante. Mas hoje quando eu vi vocês tocando aqui nesse casamento, eu olhei para vocês e eu falei: meu Deus, esses caras têm o que o Leonardo não tem. Esses caras têm o que a festa não pode dar. Querido, você tem noção que aquilo que você carrega é maior do que você? Você tem noção que aquilo que você carrega é o que pode tocar uma pessoa e trazer ela para a igreja? Você tem noção que aquilo que você carrega, irmão, é tão potente que nenhuma guerra do mundo pode fazer o que só você pode fazer onde você está, irmão? Seja na sua casa, no bairro, não interessa. Só você pode fazer o que você deve fazer. Então para de convidar o pastor para ir na sua casa orar. Leva Jesus com você e ora pelos seus familiares. Amém, irmão?
Então o que Jesus fazia era combater. Por que, Xandão, que a gente tem que ser altamente bíblico nesses dias? Você já percebeu que Jesus ele nunca combatia a heresia na rua, mas sempre dentro do templo, sempre nos religiosos, combatia os fariseus lá. Irmão, a gente precisa entender que ser altamente bíblico e altamente ser potente na mão do Senhor, nós não estamos combatendo a prostituta. Tem igreja que quer combater a prostituta, nós combatemos a prostituição. Querido, ser altamente bíblico é você não combater o corrupto, mas a corrupção. É você não combater o pedófilo, mas a pedofilia. É não combater o pecador, mas o pecado. É por isso que a gente precisa. Só que nesses dias, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão isolando versículos bíblicos para satisfazer as suas próprias vontades, para satisfazer o seu próprio ventre. Nós temos uma pastora em São Paulo, eu vou preservar o nome dela. Deveria entregar o nome, mas eu vou segurar. Essa pastora, a igreja dela hoje é uma que mais cresce em São Paulo. Essa pastora, ela foi casada. Hoje ela se separou do marido dela. Ela vive num relacionamento homossexual. E de verdade, irmão, nós amamos os homossexuais. Nós amamos. A Poema é um celeiro de transformação. A Poema é um celeiro de transformação. Nós conhecemos várias pessoas. Nós amamos eles. Só que essa pastora tem pregado hoje é um mundo de mentiras. É um mundo de trevas. E a igreja dela é a que mais cresce hoje. Xandão, mas como assim? Por que mais cresce? Por que mais cresce, Xandão? Porque ela tem um dom, irmão. E o dom de Deus ele é irrevogável. Ele não tira. Mas vai chegar um tempo que Deus vai cobrar. E aí eu acredito que Jesus, coloca ali, Tiago. Vai chegar um tempo que Jesus vai dizer assim: tchau, obrigado. Irmão, o nosso discernimento precisa ser tão potente nesses dias. Porque tem pombagira dançando no nosso meio, nós estamos achando que é o Espírito Santo. Tem gente entregando revelamento para você, em vez da revelação, e a gente está dizendo amém. O diabo está dando trabalho para alguns de nós estamos achando que é Deus que está abrindo a porta. O diabo está reinando na nossa casa, dando várias coisas para tirar a gente da presença de Deus. A gente está achando que é Deus. De verdade, você acha que Jesus vai dar um emprego para a gente, para tirar a gente da presença dele? Vocês acreditam realmente que Jesus vai dar filhos para nós? Para que todo domingo, na hora do culto, nosso filho faça alguma coisinha e a gente fala: não vou por causa do meu filho. Coitado do piá, mano. Gente, de verdade, eu estou falando com vocês como um pai agora, como um amigo de vocês. O discernimento nosso nesses dias está escasso demais, cara. Jesus está curando a nossa cegueira e limpando nossos ouvidos espirituais, para que o nosso discernimento venha a ser completamente alto, para que a gente não seja enganado por heresias, por pregações mentirosas, pregações facciosas, pregações que têm destruído os lares e as famílias, pessoas prometendo rios de dinheiro, prometendo transformação e nunca foi transformado, nunca aconteceu nada com as pessoas que estão nesses lugares. A Bíblia chama esses homens de fontes sem água. 2 Pedro capítulo 2, verso 17. Esses homens são fontes sem águas. O que é fonte sem água, irmão? São aqueles que prometem refrigério, mas nunca traz o refrigério. São aqueles que prometem coisas, mas nunca fazem coisas. São aqueles que falam alguma coisa e nunca cumprem. Esses homens são fontes sem águas e névoas impelidas pela tempestade. Sabe o que é isso? Semeiam confusão por onde vão. Cuidado, gente. A escuridão das trevas lhe será reservada. Verso 18. Pois eles com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Já viu o seu amigo que está quase parando de usar droga? Alguém vai lá e fala: mano, vamos numa festa aí, vai ter droga de graça. Irmão, o tempo que eu usava droga, eu não tinha nem dinheiro para comprar a droga direito. Quando eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a ganhar de graça. Já viu isso? Já viu o irmão lá que está lá na pornografia? Você chega na sala, você pega ele no flagrante. Fala: o que está acontecendo aí? Ele fala: nossa, mano, apareceu aqui. É igual o irmão de Moisés. Desce do monte. Mano, o que esse bezerro aí? Ah, não sei, apareceu.
Apareceu do nada. Do nada, nem sei como que você acha que um botão apertou, apareceu aqui o negócio. Prometendo liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Seduzem os outros, irmão, a se tornar como eles são. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas, enredados e por elas dominados. Estão em pior estado que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, porque depois de terem conhecido, voltaram as costas para o santo mandamento que foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. E o que significa isso, meu amigo? Significa que as pessoas estão pregando uma salvação, mas elas mesmas não foram salvas. Significa que elas estão falando que saíram do pecado, mas elas mesmas não saíram ainda. Significa que Deus vai libertar, mas Deus não libertou elas ainda. Eles estão, dentro deles está corrupto ainda. Dentro deles ainda há maldade. Dentro deles ainda há mentira, há engano. Irmão, no nome de Jesus, não deixe as pessoas que não têm vida com Deus colocar a mão na sua cabeça para orar. Porque se o sacerdote não é santo, não vai santificar mais nada. Se o sacerdote não é santo, a casa não vai ser santa. Se o sacerdote não é santo, a nação não vai ser santa. E o que Jesus está levando esses dias são homens e mulheres separados por eles. Homens que vão realmente entregar o seu coração nesses dias e não deixar que mais nada os envolva, mais nada os roube. São homens que estão dispostos a perder a vida pela sua casa. São homens e mulheres que estão dispostos a dizer: ei, o diabo não vai cantar de galo aqui. São homens e mulheres que quando vão ver uma situação dentro de casa ou diante dos seus amigos, vai ficar sem dormir, vai falar: eu preciso fazer alguma coisa. São homens e mulheres que vão impor as suas mãos e declarar a vida de Deus. Diga para o seu irmão: seja uma carta viva e não um emoji. Essa foi boa, hein? Falei quarta-feira isso lá na igreja, lembrei agora. Seja uma carta viva, não um emoji. E por quê? Quando a Bíblia diz que nós somos uma carta de Deus, não mais escrita em tábuas, mas o próprio Espírito escreveu agora dentro de nós. Uau! Uau! E sabe por que as pessoas não estão sendo curadas, irmão? Porque eles estão preferindo mandar foguinho, mãozinha e coração, e escrevendo, orando. Sabe por que as pessoas não estão sendo curadas? Porque não tem pessoas ousadas que têm a moral de mandar um e-mail, de ligar e dizer assim: ei, posso orar por você? Se as pessoas não estão sendo curadas é porque falta sacerdote para pôr a mão sobre os enfermos e declarar justiça de Deus, vida de Deus, cura de Deus e transformação de Deus. Impõe as mãos sobre os enfermos, orem e eles serão curados. É um mandamento, meu amigo. Mas o emoji está em alta, não tem jeito. Sabe o que significa emoji? Alguém sabe o significado de emoji? No hebraico? Emoji mesmo. Aleluia. Querido, nós passamos por uma transição tão grande na Poema. 2 anos para cá, 2, 3 anos. Jesus passou uma peneira no nosso meio. Jesus passou a rede mesmo e só ficou quem estava querendo mesmo, cara. Quantos líderes no nosso meio, músicos, naufragaram na fé e no pecado nesses dias. Quantas pessoas incríveis que estavam do nosso lado, que nós olhávamos e falávamos assim: cara, que homem de Deus, agora vai. Nós tivemos casos de adultério dentro da Poema em Taubaté, irmão, foi terrível. Eu tive que sentar com os homens envolvidos, com as mulheres envolvidas, escutar de tudo, que eu sou um mentiroso, que a minha casa é mentirosa, que a Poema é mentirosa, que isso e aquilo. Querido, Hebreus 6 diz que as pessoas que experimentaram a graça de Deus, tiveram acesso a Jesus, foram tocados por Ele, tiveram dons, experimentaram o poder que há de vir, e esses homens naufragaram na fé, é impossível que eles voltem ao arrependimento.
Essas pessoas que estão brincando com o evangelho, irmão, em nome de Jesus, isso é um... Tem mensagem que a gente prega, mas tem coisa que a gente vai falar na igreja que é recado de Deus. Umas é pregação, outra é recado. É Deus nos alertando. Então não vamos brincar com a noiva nesses dias, não vamos brincar com a nossa vida nesses dias, nem com a vida de ninguém. Porque essas pessoas que caíram e agora são impossíveis de voltar, elas estão agora dentro de Romanos 1, e Romanos 1 diz que Deus os entregou às paixões desse mundo. Ou seja, homens e mulheres que gostam da prostituição, mas não querem mudar de vida, Deus os entregou. Xandão, mas Deus ama, todo mundo ama. Mas Isaías 52 ou 50, por aí, diz que os meus ouvidos não estão tapados e nem os meus braços encurvados para que eu não possa fazer nada por vocês. Mas o pecado de vocês tem afastado vocês de mim. Tem uma coisa que afastou você de Deus. Não é a chatice, irmão, não é brigar com a esposa. É o pecado. É o pecado, cara. E a gente não prega mais de pecado. A gente não prega mais do céu. A gente não prega mais sobre a salvação. A gente não prega mais sobre a transformação. Que igreja hype é essa, irmão? Evangelho significa as boas novas. E as boas novas é um homem chamado Cristo. Aleluia. Então Deus entregou esses homens a essas paixões. E no final de Romanos 1 você pode estudar lá e ler. Diz que essas pessoas estão crucificando a Cristo de novo. Ou seja, não valeu de nada a morte dele por nós. Mas Xandão, Deus vai cobrar esse povo? Vai. Vai. Tem um vídeo do Leandro Barreto, meu pastor. Ele diz assim: a igreja é o lugar mais inclusivo que tem. Diferente de qualquer outro movimento que você pode esperar na terra. Pode até ser igual, mas a igreja é diferente de todos eles, porque dentro da igreja, na comunhão dos irmãos e na comunhão com o Senhor, tem transformação de vida. O resto, irmão, é balela. Então, Mateus capítulo 7, verso 20: assim pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Ah, já viu uma figurinha que tem por aí, mano? Eu choro de rir, cara. Um monte de gente com fuzil assim. E os caras escreveram assim: só Deus pode me julgar. Embaixo a foto de Jesus. Tudo ladrão. Só Deus pode me julgar. Então, olha só. Assim pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Xandão, a Bíblia diz para a gente não julgar ninguém porque eu não sou juiz. Ok. Mas pelos frutos, meu irmão, nós podemos julgar sim. Dá legalidade para nós. Aqui está dando legalidade para a gente julgar os nossos irmãos, julgar entre nós aqui quem está frutificando e quem não está. Verso 21: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Sabe o que é isso? Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Imagina, irmão, se eu ouvisse Jesus. Misericórdia. Quantas pessoas nós já vimos expulsar demônio, irmão? Curar enfermo no nome de Jesus. E o cara continuar numa vida de pecado desgraçada. Já não, mas por quê? O nome de Jesus tem poder. Aí vai rolar o tchau, obrigado, irmão. Não adianta praticar as boas obras sem a intimidade. Não adianta praticar as boas obras se não crer. Não adianta praticar as boas obras se a gente não quer estar no concílio de Deus, na mesa do Senhor. O negócio vai ficar louco. E como discernimos isso? Diga para o seu irmão: cale as muitas vozes. Diga para ele: tchau, obrigado. E como que eu discerno tudo isso, Xandão? Como, Xandão, que eu enxergo para ver se é Deus, se não é, se é demônio, se não é? Como que eu enxergo? Mano, tinha uma vez que nós fomos expulsar um demônio lá na Poema Taubaté. Só loucura. Cara, eu não sei dizer para você de verdade, eu não discerni se era o demônio ou se era o meu amigo que estava endemoniado que estava falando na hora, eu não sei. Que a voz não diferenciou, era igual, eu falei, é um corpo só já, ele e o diabo, né? Eu lembro, meu, o Japa segurando a cabeça assim, qual que eu falei o nome do cara?
O Japa, cara, ele ficou com tanto medo do diabo dar uma mordida nele, que ele ficou segurando a cabeça do cara para baixo. Uma hora, eu não sei se foi o diabo ou meu amigo, como eles eram um corpo só, ele fez assim: vai tirar o daqui ou vai quebrar meu pescoço? Entendeu? Vai tirar o daqui ou vai quebrar meu pescoço? Misericórdia, cara. Na hora que eu virei o rosto assim para dar risada, e eu era novo convertido, eu morri de medo dessas coisas, cara. E ele fazendo aquilo, o cara falando, eu virei a cabeça para dar risada, porque eu falei: meu, se o diabo ver eu rindo, vai entrar dentro de mim. Então eu vou dar risada escondido aqui. Ai, meu Deus do céu. E como discernimos tudo isso, Xandão? Calando as muitas vozes. Salmo 78. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Provérbios 5, verso 1, meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os seus ouvidos para perceber o meu discernimento. Irmão, sem sacerdócio, sem intimidade com Jesus, não vamos conseguir distinguir a voz de Deus com a voz dos homens, a voz de Deus com a voz do inimigo, a voz do povo com a voz de Deus. Então o povo está assim, ó, a voz do povo é a voz de Deus. Não é, irmão, a voz do povo não é a voz de Deus, porque a voz do povo cantou Hosana, 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 mas depois estava gritando: crucifica, crucifica, crucifica. Então, sem a intimidade, sem estar no concílio de Deus, na mesa do Senhor, compartilhando do pão, da palavra, do vinho, da alegria, para dar uma chapada com Jesus, nós não vamos entender e compreender aquilo que está sendo pregado, falado e anunciado nesses dias, porque é tanta informação que você não sabe nem que você é o que mais, se você é filho do macaco, se você é muçulmano, se você é espírito, se você é crente, se é católico, ninguém sabe mais nada do que é, irmão, porque das tantas vozes que tem por aí. Cale as muitas vozes. 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 14, verso 10, fala assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Você quer ver as muitas vozes, irmão? Meu pai faleceu há 20 e poucos dias atrás. Há 20 e poucos dias atrás. E aí, aquela deprê total, velório, estresse. Além de meu pai falecer no sábado, enterramos ele no sábado, à noite entraram na casa dele, ainda roubaram a moto dele, porque ficaram sabendo que ele tinha morrido, achou que estava lá, Deus dará. Aí, graças a Deus, a ajuda dos universitários de Taubaté, nós pegamos a moto de volta. E aí, aquela deprê, tristeza, luto. Xandão não queria falar com ninguém, Xandão não queria pregar, Xandão não queria fazer nada, irmão. Mas tem que voltar para Curitiba, que Deus confiou um povo para nós. Eu tenho que voltar, agora o Xandão tem que pregar, agora tem que ter visita. E a hora que eu estava mais desanimado, eu fiquei sem falar com a Marcela uns dias, porque o homem, ele tem um negócio esquisito, ele fica meses sem falar. A mulher é o contrário, ela fica meses falando. E isso foi bom, hein, amor? E aí, uma hora eu falei: Jesus, mas eu tenho que trazer algo para a igreja. E eu preguei essa mensagem aí há uns 2 semanas atrás, falando disso. I am a broken man. Desculpa aí. I am a broken man. Mas eu me lembro que eu falei: Jesus, eu não tenho força para orar, Jesus. Eu não tenho força nem para falar. O que eu vou pregar para a igreja? Eu estou vazio. Querido, já percebeu que os dias que você está pior são os dias que o Senhor mais te exalta e mais te usa na vida das pessoas? É vazio e quebrado, irmão. É quando o vaso está moído, que o azeite vem e renova todas as coisas, cara. E de repente, quando eu fui orar, eu falei: Jesus, eu não estou mal. E o Espírito Santo disse para mim: sabe por que você está mal? Eu falei: por quê? Ele disse assim: porque quem está regendo a sua vida nesse exato momento é a sua alma. Se você fosse um sacrifício vivo, você estava queimando por mim até nos seus dias maus. Querido, as muitas vozes é quando você foi evangelizar alguém, você orou e não curou. Você falou assim: eu não oro mais para ninguém também, ninguém é curado. Já não, você já orou por alguém que não foi curado? Várias. O que você fez? Continuei orando até que se cumpra. Orai pelos enfermos e eles serão curados.
Sabe quem falou para você isso? A sua alma. Você foi montar um negócio, não deu certo, quebrou, e você falou, nunca mais vou mexer com isso. E Deus falou para você fazer. Só que você falou, não vou mais fazer isso. Sabe quem falou para você isso aí? A sua alma. Você fez parte de ministérios e outras igrejas, tudo deu errado, você parou aqui. Aí alguns falam para nós, não vou fazer mais nada, porque eu fui machucado. Sabe quem está falando isso para você? É a sua alma. Porque a palavra é viva e eficaz, irmão. Ela se renova todos os dias. Sabe o que falta para muitos de nós, irmão? Sabe por que muitas vezes nós ficamos para um lado para o outro? Porque o nosso sacerdócio está enfraquecido. A nossa intimidade com Jesus está enfraquecida. O quartinho nosso já não se tornou quartinho mais. A gente nem entra mais nele. É mais fácil buscar o podcast. É mais fácil buscar o líder do GC. Querido, tem coisa que só no quartinho Jesus vai te dar. Tem coisa que só no quartinho Jesus vai te revelar. Coisa que o homem não pode fazer, ninguém na terra pode fazer. O pastor não pode fazer por você, o líder, ninguém, não vai ter ninguém. Você vai ter que viver a solitude de Deus. E sabe o que é a solitude? É só você, o Senhor. Então você pode dizer para mim, Xandão, mas eu estou na prova, eu estou no deserto. Querido, o deserto é o melhor lugar, porque a Bíblia diz que lá o Senhor vai falar de amor com você. É nesse lugar, querido, que Jesus vai se revelar. É nesse lugar de cuidado, de um maná escondido, da coluna de fogo. É nesse lugar que o Senhor te envolve. É nesse lugar, irmão. Se você está na solitude, você está no melhor lugar. Você está num bom lugar. Aleluia. A sua alma, a sua carne e os homens sempre terão opinião sobre você, irmão. A sua alma, a sua carne e os homens sempre vão ter opinião sobre você e sobre mim. Mas esses 3 exemplos não é a opinião daquilo que Deus tem a nosso respeito. Não é a opinião de Deus para a minha vida e para a sua. Não é. Então João capítulo 5, verso 44 diz: como podeis crer, vós os que aceitai glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Vou ler de novo. Como podeis crer, vós que aceitai glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Irmão, você quer viver numa família espiritual, você tem que estar morto para viver. É o dia que você prega a sua melhor mensagem. Você fala, meu Deus, estou avivado. Você chega na sua casa cheio de Deus. Fala, meu Deus, hoje é a minha night, hoje vai ser top. Eu estou cheio de Deus. A sua esposa fala, meu, pelo amor de Deus, você não tirou nem o sapato dali. Você fala, meu Deus, mas eu estou ungido. A igreja foi tocada, Deus falou com o povo, Deus desceu na terra. Ela fala, não, mas você não limpou, você é quem? É o dia que você sai da pregação lá de Taubaté, o Zé Barreto vem e já dá uma no seu cangote, seu pá. O pastor Zé Barreto sempre tem uma opinião das minhas mensagens. Sempre fica 4, 5 para me dar um abraço no culto. Ele já vem com a espada. Você tem que estar muito morto, irmão, para você estar dentro de uma família espiritual. O dia que você achar que você for o cara, alguém falar, mano, nada a ver o que você fez. Você tem que estar muito acabado. Agora, tem um monte de massagem church por aí também. Lá, todo mundo é fera, só não muda de vida, mas está lá. Glória a Deus por isso. E por que as pessoas não mudam? Por que um casamento não muda? Por que o filho não muda? Por que o pastor não muda? A Marcela falou aqui agora, porque nós estamos no controle. Por que a África não muda, irmão? Porque tem homens no controle. Por que o Brasil não está mudando? Porque tem homens no controle. Por que o pastor não muda? Porque ele quer controlar todas as coisas. Por que o evangelista não muda? Porque ele quer só ele evangelizar e mais ninguém. Enquanto tiver homens no comando, sempre vai ter problema. Mas sempre que tiver um lugar, que tiver um sacerdote de Deus, ele vai querer ouvir o céu antes de querer trazer uma aplicação pessoal. Então tem gente que fala, Xandão, você precisa me dar uma resposta hoje. Eu não tenho. Xandão, eu fiquei doente, você nem foi me visitar, irmão. Eu não tenho uma bola de cristal, eu não sabia que você estava doente. Xandão, eu preciso de resposta agora. Um amigo meu me mandou uma mensagem um dia. Cara, você tem que trazer uma revelação agora. É o alarme de incêndio? Meu Deus.
parar de pregar, já, nós já ia virar as mesas aqui. Meu Deus, estou cismado com esse negócio de alarme de incêndio, gente. Então por que as pessoas não mudam? Por que as pessoas não gostam de afronta? Porque elas são inflexíveis. Irmão, e dentro de uma família a flexibilidade vai ter que reger. É difícil às vezes chegar para os meninos do louvor e falar, cara, foi mal, vocês foram péssimos. Às vezes não é fácil chegar para um líder de GC e falar, cara, você precisa ser assim, você precisa fazer isso. Às vezes é difícil para a gente chegar em alguns de nós aqui e dar uma instrução que não seja tão legal. Querido, mas a vantagem da família espiritual é que não tem falsidade, irmão. É na lata, é no amor, e se não for no amor é grosseria. Mas a gente fala no amor, porque a gente ama você, a gente ama a sua casa, a gente quer ver você voando no Senhor, a gente quer dar um destino para você, e é por isso que a gente fala e vai falar, irmão. Já não, ninguém fala na minha vida. Tranquilo, se o Espírito Santo não fala, né, não vão falar nunca também. De boa, né? É amigo do Espírito Santo, irmão. E outra coisa, por que a gente não muda? Porque estamos no vinho velho. Gente, o meu irmão estava aqui semana passada, foi tão engraçado. Com o meu irmão, há quase 14 anos atrás, ele entrou na Poema e ele era desviado. 8 anos desviado. Desviado e religioso. E quando eu falei assim, Dé, estou indo na Poema. E ele falou, que é isso? É seita? Eu falei, não, é uma igreja, cara. É uma igreja nova aí. Eu não sabia, irmão, eu não tinha entendimento de nada. Ele falou, eu vou lá conhecer então. Ele estava 8 anos desviado, religioso, desviado religioso. Quando ele entrou na Poema, eu estava tocando violão, descalço, bermuda e regata. Ele entrou e falou assim para mim, que isso, cara? Isso aqui é a porta larga do inferno. Eu falei, você é desviado. Você quer falar que isso é do inferno? Você já estava no inferno. Já fiquei igual o cego aqui, irmão. Lê a história do cego, João 9. Semana que vem eu vou terminar de completar essa mensagem dentro do tema João 9. Irmão, os caras começam a questionar o cego. Mas como assim? Quem curou você dessa cegueira? Quem transformou você? Ele fala, cara, não sei. Um homem veio aqui, jogou barro aqui, cuspiu e eu estou enxergando. E de repente eles vêm de novo, cara, mas quem foi esse homem? Ele falou, eu não sei. Por acaso vocês também querem ser discípulos dele? Já começou a pregar para os caras. Aí os caras falaram assim, não, o discípulo dele é você. Ele falou assim, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Irmão, o meu irmão veio, cara, cheio das 9 horas para cima de mim. Eu falei, Deus, eu não sei, cara, que é isso aqui ainda, mas eu estou aqui. Já estou tocando Zaqueu, estou tocando altas músicas no violão, estou felizão. Jesus está transformando a minha vida. O meu irmão falou assim, não, beleza, cara. Beleza, vou acompanhar, vou mais umas vezes. E eu me lembro que eu estava tocando igual Samuel, assim. Aquela música, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, seu nome é. E a igreja sentou e a gente lá, maravilhoso, conselheiro, e o meu irmão ficou de pé, cara. A igreja sentou todo mundo e ele ficou de pé, com a mão no peito tremendo. E de repente um amigo nosso, Diego Mesamém, foi lá e orou por ele, colocou a mão no peito dele, começou a orar, cara. Quase não teve culto aquele dia. O meu irmão foi renovado, 8 anos de desviado. Começou a orar em língua, alto, alto, alto. Aquele dia eu pude ver as escamas caindo dos olhos do meu irmão. Eu vi as escamas dele caindo, cara. E eu pude ver o coração dele gritar. Eu agora vejo. Querido, sempre que a gente não entender aquilo que Deus está falando, nós vamos criticar. Se o seu irmão está sendo liberto das drogas, não critique ele, porque ele está aqui. Se o seu irmão agora só quer saber, o seu amigo só quer saber da igreja, deixa ele para a igreja. Se Deus está queimando o coração dele, e se não queimou o seu ainda, não critica ele.
Nós estamos vulneráveis àquilo que Deus está fazendo em nós. Nós estamos aqui cumprindo uma tabela. Cara, a palavra é dele, ele prega o que ele quiser. Jesus prega o que ele quiser. O fogo é dele, se ele quiser queimar, ele queima. A água é dele, se ele quiser trazer água um dia aqui batizar a gente é submisso, cara. A gente tem que parar de querer trazer Jesus para uma caixinha, para dentro de uma caneca e falar: Jesus, é assim que tem que fazer, é assado, faz desse jeito, porque se não fizer eu vou pegar mal. Querido, um copinho desse não consegue suportar Jesus, e aliás, nem nós mesmos conseguimos suportar o tamanho que Deus é, mas Ele decidiu morar dentro de mim e de você. Não tem outro lugar que Jesus desejou morar. Antes era em tabernáculos, dentro de caixas de madeira revestida com ouro, onde existiam serafins, aonde tinha que colocar um sacrifício para o fogo descer, mas agora eu e você somos o sacrifício vivo. Jesus olhou e disse: eu vou morar dentro dele, eu vou morar dentro dela. Não tem como explicar uma coisa assim. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Tá feliz aí, irmão? Uau, 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 Deus. Gálatas capítulo 1, verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradassem ainda a homens, não seria servo de Cristo. Querido, a igreja não é regida pelo pastor. A igreja é regida pelo Espírito Santo de Deus. O GC não é regido pelo líder, é pelo Espírito Santo. Deus deu uma visão para nós, Deus deu uma visão para Poema. A gente não altera a visão. Se a gente alterar a visão, ela morre. A gente altera as estratégias. Nós mexemos nas estratégias, mas a visão foi Deus que deu. E se foi Deus que deu, a gente fica na visão, irmão. Existia um cego, Jesus se encontrou com o cego e disse assim: você é cego? A Bíblia diz que ele cuspiu, irmão, na mão, tocou as orelhas do surdo e cego. Desculpa, ele era só surdo e não falava, era mudo. Jesus cuspiu na mão, colocou os dedos dentro do ouvido dele e tocou na língua dele, e ele voltou a falar corretamente. Sabe o que é isso? Deus dando visão para a gente novamente de muita coisa, para que a gente agora venha interpretar ela da forma correta. Vamos lá, alguém? Então, porventura, procuro eu agora o favor dos homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Irmão, a direção que Jesus der para você vai frustrar as pessoas. A direção que Jesus der para você e para mim vai frustrar às vezes as pessoas. Filipe estava no avivamento, o evangelista, avivamento, causando, orando, oração em língua, quebrando tudo. Deus falou: sai daí agora do avivamento e vai lá agora atrás do eunuco. Irmão, é difícil, Deus, mas peraí, agora que a minha igreja está bombando, agora que o meu GC está incrível, vai mandar eu sair daqui? Agora, Deus, que eu estou em Taubaté, estou viajando, troquei de carro, Jesus, minha família está de boa, agora você vai mandar eu para Curitiba? Querido, Jesus saiu do batismo. A Bíblia diz que o Espírito levou ele para o deserto para ser tentado. Se fosse o batismo meu, da minha filha ou de alguém aqui, a gente teve batismo aí. Teve até churrasco depois do batismo. Não deu tempo para Jesus fazer churrasco. Já foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Então a verdade, se a gente começar a dar ouvido só para o que a gente quer, cara, vamos perder a direção que Deus está dando para a gente nesses dias. Aleluia. Então quem acredita que é rejeitado, anda como rejeitado. Quem se sente inferior, se move como um cara que é inferior. Agora, quem se sente filho de Deus, anda como um filho de Deus. E ser filho de Deus, irmão, é você desagradar a muitos, para agradar somente o céu. Eu testemunhei aqui, eu tive que deixar minha filha com as festinhas dela lá, em Taubaté, agora fizeram festa surpresa.
Ninguém falou assim, mano, o meu irmão me ligou, cara, você não vai vir na festa? Falei, não vou, por quê? Falei, cara, eu vou pregar quarta-feira na igreja, eu preciso saber o que o noivo quer falar com a noiva. Irmão, já perdi rolê, já deixei de ir aniversário para cantar parabéns aqui para alguém aqui. Porque eu tive que ficar com Jesus, entendendo o que Jesus queria fazer. Vai ter dias que você vai deixar de ir no shopping com a galera. Vai ter dia que você vai deixar de ir comer um dogão com a galera, para ficar com Jesus no secreto, para saber o que Jesus quer falar para você, irmão. Você vai ter que desagradar as pessoas. Aleluia. Jeremias capítulo 6, verso 10. Aqui fala dos ouvidos incircuncisos. A quem falarei e testemunharei, para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Gente, o que é a circuncisão? A circuncisão era feita na vida dos meninos com 8 dias de idade. Então a circuncisão era pego o pênis do menino e tirado ali a pelinha, o prepúcio. E por que tinha que fazer essa circuncisão? Por causa da aliança. A aliança era com sangue. Todo menino ali, judeu, tinha que fazer isso. A Bíblia diz que hoje não precisamos fazer esse tipo de circuncisão, porque agora nosso coração já foi circuncidado. E aqui em Jeremias ele está falando assim, os ouvidos deles estão circuncisos. O que é isso? Assim como era uma pele que Deus não se agradava dela mais, no órgão genital, também tinha a pele no ouvido que estava desagradando a Deus. Por isso que Deus estava dizendo, os ouvidos deles são incircuncisos, porque tem pele demais, impossibilitando eles de ouvir aquilo que eu quero falar. Então nós temos que colocar, fala para o seu irmão, tem um cotonete espiritual para armar. E querido, você está com o ouvido incircunciso, cheio de pele, impossibilitando aquilo que Deus quer falar. Você não consegue escutar e nem discernir, nem ouvir mais ninguém. Se você for ver a história de Samuel, por 3 vezes que o Senhor chamou ele achou que era Eli. O ministério de Samuel só começou quando ele escutou a voz de Deus. Irmão, o seu ministério, o meu e tudo aquilo que Deus quer fazer para nós, vai dar certo quando a gente começar a escutar aquilo que Deus tem para a gente. Não aceite qualquer coisa dentro da igreja. Já teve situações que quiseram colocar eu e a Marcela, a gente falou, cara, não, mano, não é isso que Deus está falando para mim agora. Ah, não, mas Deus falou para mim. Pera aí, mas Deus não é Deus de confusão. Então, se Deus está falando uma coisa, o outro está falando outro, ninguém faz nada, irmão. Vamos orar até que Deus se revele e dê a direção certinha. Então, o ministério, ele vai dar certo, cara, quando a gente começar a escutar a voz de Deus de verdade. Ouvidos incircuncisos. A geração que faz o que quer. A geração que está escrito na Bíblia para não fazer, ela faz. A geração que está falando para você não entrar em determinados relacionamentos. A gente fala para não entrar em determinados relacionamentos, porque vai dar ruim. Ela entra. É a geração que Deus fala na Bíblia alguma coisa para fazer, praticar. Ela não escuta, ela faz ao contrário. Isso são ouvidos incircuncisos. Se você for ver de Novo Testamento inteiro, sempre vai estar escrito em todos os evangelhos, inclusive em Apocalipse. Ouçam o que o Espírito diz à noiva. Ao vencedor darei lugar ao meu trono. Ao vencedor darei o maná escondido do céu. Querido, isso é para quem está escutando a voz do Senhor e está se preparando para a corrida que é Cristo. Aleluia, aleluia. Jeremias capítulo 17, verso 5. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Irmão, aquele que faz do seu braço, aquilo que faz da sua vida, a sua própria confiança, se torna maldito perante as Escrituras. Ó Gálatas insensatos, Paulo diz, começaram pelo poder do Espírito, agora querem terminar a corrida com o poder dos seus próprios braços, com a força dos seus próprios braços. Irmão, no nome de Jesus eu oro, eu quero encerrar. Eu oro para que nesses dias a gente volte a ter realmente uma vida de intimidade com Jesus. Intimidade de verdade, irmão. Já teve dias que a Marcela falou assim para mim, amor, você sabe o que Deus está falando para a gente fazer? Não. Já teve dias que ela falou assim, você sabe para onde a gente está indo? Não. Irmão, e eu me coloco nesse lugar de responsabilidade, porque quem vai prestar conta da minha casa sou eu. Se você é casado e é o cabeça do lar, irmão, você vai prestar conta.
Então a gente precisa realmente voltar para esse lugar de intimidade, praticar o sacerdócio. O que é o sacerdócio, Xandão? A intimidade com Deus. O quartinho com Deus. E o sacerdócio, irmão, ele é o mais alto chamamento que existe. O mais alto chamamento não é o seu ministério. Não é você ser relevante. O mais alto chamamento é você estar com Deus. Duas perguntas que o Senhor sempre vai perguntar para nós: Adão, aonde você está? Perdeu a intimidade. Adão, aonde você está? Irmão, se a gente está na intimidade com Jesus, nós vamos saber onde Ele está e Ele saberá onde estaremos também. E a segunda pergunta pertinente que Deus sempre vai fazer: Caim, cadê o seu irmão Abel? Porque se nós estamos enxertados em Jesus, cara, a gente se preocupa com o próximo e sabe onde o próximo está também. Se a gente está dentro do coração de Jesus, nós estamos preocupados com o nosso irmão também. A nossa vida já não é mais nossa, ela não fala sozinha, ela fala agora de uma geração. Então nós precisamos ter realmente essa vida de intimidade. E eu acredito, querido, nesses dias aqui agora para frente, a régua acho que vai começar a subir para a gente. Algumas pessoas que estão aqui. A régua de renúncia, de entrega, de intimidade, de leitura. Se a gente quer ver grandes coisas que o Senhor tem feito, nós vamos precisar mergulhar mais fundo, cara. Então uma nação de sacerdote, ela faz uma coisa, ela ministra o coração de Deus. Xandão, o que você é? Eu sou um sacerdote. O que isso faz? Eu ministro o coração de Deus. O que falta nesses dias também são homens e mulheres que estão diante do altar. A Bíblia diz que no Velho Testamento, que todos os dias pela manhã o sacerdote colocava lenha na fogueira, lenha no altar, preparava o holocausto e queimava. Em Atos dos Apóstolos diz que homens como eles estavam de manhã perante o Senhor, ministrando ao Senhor. Está faltando pessoas para ministrar ao Senhor, irmão. Está faltando homens e mulheres que ministram ao Senhor. Porque antes de ministrar a igreja, cara, precisa ministrar a Deus. Antes de ser líder, de ministrar um GC, não precisa ministrar a Deus. Antes de querer dar uma direção para sua esposa, saiba a direção que Deus deu primeiro. Antes de querermos ser profeta dentro da igreja, vamos ser profeta dentro de casa, irmão. Antes de querer falar de filho dos outros, vamos ser pai dos nossos filhos. Antes de querer falar de ministério, vamos juntar o nosso ministério dentro de casa, vamos adorar a Deus. Eu tenho orado incansavelmente para minha filha ser tocada por Deus, cara. Incansavelmente. Fala, Jesus, gera uma experiência com ela, gera uma experiência com ela. Ela veio aqui agora e falou: pai, meus olhos estão com lágrimas. Para ele, let it flow, estou metido agora. Deixa queimar, filho. Falei para ela, deixa fluir aí, queima. Querido, em nome de Jesus, se eu quero encerrar, João capítulo 9, verso 40. Você está feliz ainda, irmão? Vocês ficaram meio quietinho. João capítulo 9, verso 40 diz o seguinte: alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês forem cegos, não teriam culpa, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O que ele está querendo dizer é: enquanto vocês acharem que sabem de tudo, que conhecem tudo, que sabem como resolver, sabe tudo isso e aquilo, eu não posso fazer nada por vocês. Jesus está dizendo para aqueles fariseus, quando eles perguntaram para Jesus: por acaso a gente é cego também? Jesus falou assim: se vocês fossem cegos mesmo, eu poderia curar vocês. Mas como vocês se acham o último traquinas do pacote, não posso fazer nada. Irmão, eu estou cansado nesses dias de ser eu mesmo. Eu estou cansado de achar que eu sei alguma coisa. Eu estou cansado de querer, eu vou e resolvo. Tem situações que eu tenho deixado algumas pessoas viverem e experimentarem. Alguns lugares que algumas pessoas têm pisado, pessoas que têm pisado em lugares intimidadores. E elas falam: cara, estou nesse lugar, o que eu faço? Eu olho para elas e falo: mano, vai chorar com Jesus.
Não sou, cara, Moisés, e não sou Walter Mercado para falar, ligue já e faz isso e faz aquilo. O dia que Isaías encontrou com Deus, ele diz assim: eu sou o dono da facção, Deus. Eu sou o cara que inventou os palavrão, ando no meio desse povo. Eu domino todo mundo. Eu sou um homem de impuros lábios. A Bíblia diz que o Senhor, um anjo, pegou uma tenaz. Tenaz, irmão, é uma brasa viva, mas não é uma brasa igual do churrasco. É a brasa mais quente que tem do altar de Deus. Não tem outra coisa mais quente do que uma tenaz na Bíblia. Ela tocou nos lábios de Isaías. Vrum. Se você confessar nessa noite: Senhor, eu tenho problema com tal pecado, tem que sair da boca, mano. Tem que confessar. O Senhor é poderoso para tocar ali. Vrum. Senhor, eu tenho problema com meus pais, não consigo perdoar. O Senhor vai tocar o seu coração para que ele seja um coração agora de carne. Senhor, eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema em traição, eu tenho problema com um monte de coisa. O Senhor é poderoso para tocar com uma tenaz do altar dele. O Senhor é poderoso. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Toca-me. Irmão, Jesus vai tirar a nossa cegueira, vai destravar os nossos ouvidos espirituais, para que a gente anuncie todas as coisas da forma correta. O Senhor está nos limpando nesses dias, curando a nossa terra nesses dias. É o que mais nós temos falado em 9 meses de poema, em 10, quase um ano de poema aqui já, sobre a restauração que o Senhor tem trazido para o seu povo. E de verdade, irmão, de verdade, não tem a ver só com você a transformação que Jesus tem feito na sua vida. Tem a ver com o que Ele vai fazer através de você dentro da sua casa, da sua família, do seu ministério. E de verdade eu não aguento, eu falo: Jesus, eu não aguento mais falar de cura na igreja. Mas Jesus sempre está restaurando o povo dele. Sempre está restaurando. A vontade do homem às vezes é deixar do jeito que está, mas Deus sempre está mudando os planos. Mudando. Todas as vezes que a nação saía fora do propósito, Deus dava um jeito de trazer a nação de volta, mas também curava ela. Todas as vezes. Jesus vai tirar a nossa cegueira, para que a gente deixe de ser um religioso chato, um religioso mimado, um religioso que não consegue compreender muitas coisas, e por isso a gente começa a ser crítico de um monte de gente. Obrigado, mano. Jesus vai destravar, irmão, nossos ouvidos. E eu oro para que o Espírito Santo faça esse trabalho nessa noite, tirando toda a pele que impede você de escutar a Deus novamente. Talvez alguns de nós está dias e tempo já sem escutar a Deus. Talvez juntou muita pele aí. Mas assim como era feita uma cirurgia no pênis, no órgão genital do menino, quando Jesus coloca os dedos sobre o ouvido do surdo, Jesus também ali comete uma cirurgia, para que ele volte a escutar, e Jesus toca na sua língua, para que ele volte a testemunhar da forma corretamente. Seus ouvidos sejam destapados, irmão, em nome de Jesus. Volte a escutar Jesus, cara. Volte a escutar o Senhor. Que os ouvidos venham brotar vida nos seus ouvidos nessa noite. Que toda a escama de religiosidade, toda a escama de não enxergar aquilo que Deus está fazendo, caia por terra no nome de Jesus. Pai, dá visão espiritual novamente. Abre as nossas visões, Pai. Abre a nossa visão, Senhor. Abre a nossa visão nessa noite. Pai, se tem alguém aqui que está clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pai, a Bíblia diz que aquele homem, o cego de Jericó, ele era cego, mas os ouvidos dele estavam bons, porque ele ouviu a palavra. O original diz que era a palavra que estava vindo, e a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deus, então pela fé, faz as pessoas aqui escutarem que o Senhor está vindo. E se tem alguém aqui clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pai, faça igual o Senhor fez com o cego. Olhe para os discípulos e diga: mande-o chamar. Então os discípulos saíram correndo e disseram para ele: ânimo, tem de bom ânimo, pois o mestre te chama. Tem de bom ânimo, pois o mestre te chama.
Em nome de Jesus, ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito tem a dizer à noiva. Ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito tem a dizer à noiva. Pai, coloca uma brasa do teu altar sobre a nossa língua, Senhor. Faz a gente enxergar novamente, para que a gente ouça, veja e anuncie as coisas da forma correta. Toque os nossos ouvidos, Pai, toque os nossos olhos, Pai, nessa noite, no nome de Jesus.